Quem é Renan Santos? Por que esse cara tá aparecendo em pesquisas? Quem é ele? E vamos começar nesses termos. Vamos lá. Prazer a todos que estão chegando aqui. Meu nome é Renan Santos. Eu nasci no dia 14 de fevereiro de 1984, na cidade de São Paulo. Meu signo é Aquário. Meu time é o São Paulo Futebol Clube, mas também gosto muito da Portuguesa de Esportes. Meus heróis são Jaspion, Ayrton Senna. Acho que são os meus dois heróis da infância. Foram Jaspion e Ayrton Senna. Mas também gosto muito do Ceia de Pegasus e do Ikki de Fênix. Foram dois heróis importantes também na minha formação. Morei na Zona Leste de São Paulo, depois Zona Sul de São Paulo. Entrei na Faculdade de Direito da USP. Não completei o curso, fiz faculdade política acadêmica, larguei, fui trabalhar com recuperação de empresas, venci, perdi. Depois voltei a me envolver em política a partir do ano de 2013, nas famosas jornadas de 2013. Lá entendi que aquela defesa genérica de somos todos contra a política, de nada servia. Lá aprendi que deveria criar um grupo que defende um nicho de ideias específico. Com base nisso, fundei em 2014 com meus amigos Kim Kataguiri, Pedro Deirô, Alexandre Santos, Gabriel, Rafael Riso, precisamos dizer aí. Estava lá. Fred Hall, acho que foram esses, né? O grupo Movimento Brasil Livre, e grupo que entrou para a história como um dos movimentos mais importantes da história do Brasil, mais importante em termos políticos, em termos de resultados políticos do que o MST, por exemplo, mais importante em termos de movimento de juventude do que a UNE. Vocês precisam entender quem é o Movimento Brasil Livre e colocar a sua perspectiva, tá? Com uma relevância histórica colossal e que vai cumprir o seu destino, porque agora, depois de 10 anos, depois de muitas aventuras e desventuras, esse grupo está formando um partido político chamado Missão, e esse partido vai participar das próximas eleições. Renan Santos não é nem de longe o mais conhecido desse grupo de pessoas. Kim Kataguiri é muito mais famoso, Guto Zacarias é muito mais famoso, Amanda Vetorazza é muito mais famosa, Arthur Duval é mais famoso, outros, Cristiano Beraldo é mais, e vários líderes regionais também são mais conhecidos do que Renan Santos. Renan Santos, entretanto, é uma figura que faz lives e que trabalha bastidores, é conhecido na imprensa, então talvez tenha um nicho, né, específico de brasileiros que acompanhem bastante e que tem uma certa, vamos dizer, convergência muito forte de ideias com esse cara, a ponto de, quando colocado numa pesquisa eleitoral, ele aparece em todos os cenários com mais de 1%, né? Teve cenário com 3%, mas nos cenários mais consistentes apareceu com 2%, o que naturalmente me deixou muito chocado. Até começando a live, foi muito louco, porque eu estava no grupo de WhatsApp do MBL, da Nacional do MBL, tinha chegado em casa, estava sentado, ia colocar algum vídeo de Fórmula 1 para ver, simplesmente para relaxar. E aí quando eu chego, né, dou aquela bisoiada no celular, eu olho, né, o que me mandou um print de uma imagem, de uma televisão mostrando a pesquisa. Fui num grupo de porta-voz, vejo o bombeiro Rafa colocando a mesma imagem, e eu tava lá, eu achei que era zoeira do Kim, mas o Kim não tava zoando. Fui olhar, não, realmente saiu. Aí quando eu fui ver, me mandaram matéria da TV, e é real, eu estava figurando para presidente da República com 2%, no cenário hoje mais provável. Entendendo, aliás, que esse número será, né, se a gente criar realmente o cenário provável que vai ser Lula, Tarcísio, Renan Santos, talvez alguém da esquerda, esse número deve aumentar 1% aqui, 2%, 3% ali. Isso no cenário de hoje, tá? A gente vai entrar alguns dados da pesquisa, mas para quem não entende de pesquisas, é bastante impressionante. É bastante impressionante porque eu não faço campanha, eu sequer me divulgo como candidato a presidente, nunca tive essa, como eu posso colocar, essa pretensão. Sou super realista com relação ao meu tamanho, jamais imaginaria que isso ia acontecer. Eu fiquei até desconfiado que as pessoas estavam vendo, Renan, sei lá, vou colocar aí porque eu sou do Renan Calheiros, sabe? Só que eu fui olhar, o demográfico não bate com o eleitor do Renan Calheiros, né? É muito mais no sul-sudeste, é muito mais presente com homens jovens com escolaridade alta. Literalmente um tipo de gente que tem asco do Renan Calheiros. Então, não é sequer um tipo de público que confundiria o nome na hora de colocar. É um tipo de pessoal que tem escolaridade, que sabe exatamente o que está fazendo e que colocou meu nome lá. E eu fico, ok, né? Fico muito grato e coloco aqui. Isso é muito grande. Aí você vai falar, mas o Renan é grande? 2% é grande? Sim, é grande. Eu não sou, eu volto a falar, nem de longe um dos caras mais conhecidos do grupo. Mas o fato de já aparecer aí denota um grande potencial. E o potencial é o seguinte: como nós não estamos abrindo hoje concessões para os mais diversos públicos, então nós não vamos falar, nós não estamos buscando agora falar com a tia do Zap ou com o tio do Zap. O homem boomer, tanto à esquerda quanto à direita, não será alvo do nosso trabalho.
Se ele gostar do nosso discurso, beleza. Mas nosso discurso não foi voltado para ele, porque o objetivo do nosso discurso é justamente negar os erros cometidos pelas gerações mais antigas. Você fala o que você quer dizer com isso? Muito simples. O erro cheio de culpa que foi a tal da Constituição de 88, que foi construído pela geração boomer, para esses homens e mulheres hoje com mais de 60 anos, esse erro vai precisar ser corrigido a duras penas. E quais são essas duras penas? São muitas. Nós vamos precisar definitivamente alterar a legislação que mexe com o direito penal e processo penal. A culpa dos porões do DOPS vai ter que ser jogada de lado para a gente entender que o crime organizado mata muito mais gente, mas muito mais gente do que os mortos da ditadura militar. Não há comparação. Muito mais gente inocente morreu do que vítimas da ditadura. E aqui eu coloco as vítimas inocentes e as vítimas merecidas da ditadura militar. Tinha muito terrorista que mereceu o prego que tomaram, mereceu o chumbo, tá? Muita gente que morreu nas mãos dos militares e merecia ter morrido nas mãos dos militares. Os assassinos do Mendes Júnior, um herói da Polícia Militar de São Paulo, que foi vítima dos terroristas, tinham que morrer e muito bem morrido numa bela de uma cova, tá? Então, teve gente que não era inocente que morreu, assim como teve gente que foi alvo de violação, de tortura e dos crimes mais horríveis cometidos ali na ditadura militar. Mas nada disso, nem em termos quantitativos ou qualitativos, se equipara ao caos que virou a segurança pública do Brasil desde a promulgação da Constituição de 88 e desde os entendimentos infelizes que os tribunais brasileiros têm e que a política brasileira tem sobre enfrentamento ao crime. A gente se tornou leniente, a gente permitiu que milhões de brasileiros vivam sob a égide do crime organizado mesmo. Vivam com medo, vivam sob um terror constante. Que o crime organizado hoje, como o PCC, fature bilhões. Que operações da Polícia Federal aconteçam e, na prática, os envolvidos não vão ficar muito tempo na cadeia. Grupos como o do Comando Vermelho e congêneres tomando cidades inteiras como Fortaleza. É isso que vocês estão ouvindo. Fortaleza está nas mãos do Comando Vermelho. O crime organizado já tomou. Salvador, você tem uma guerra de facções. Se você fizer assim, ou fizer uma joinha, ou um V da vitória, você vai estar sinalizando eventualmente com uma facção. E aí vão ver sua foto e vão eliminá-lo. Natal, brigas e tiroteios envolvendo gangues das mais bizarras e diversas. Belém do Pará, a cidade, além de ser hoje um favelão na mão dos barbários, uma triste sina de um lugar lindíssimo que poderia ser incrível, é também um dos lugares mais perigosos do Brasil. Todas as capitais do Nordeste, São Paulo como exportador do PCC. Para onde nós olhamos, nós vemos o crime. E essa é uma das coisas que, infelizmente, foram legadas pelas gerações mais velhas. A ideia do, olha só, temos que tomar cuidado, porque o importante é reabilitar. O importante não é reabilitar. A partir do momento que uma pena é construída de modo a reabilitar o criminoso, a própria lógica da pena, a própria noção de função da pena, ela tem como objetivo, ou seja, ela tem como protagonista um criminoso. Ou seja, a pena é feita para dissuadir outro criminoso ou para reabilitar aquele criminoso. A pena ignora o papel da vítima. A vítima é apenas, vamos dizer, um elemento instrumental, como diz o importante jurista Silvio, um jovem brilhante, tá? A vítima é um instrumento, ela é instrumentalizada, é colocada ali, vamos dizer, aos olhos do direito, apenas como um instrumento para que você promova justiça social ou reabilitação. Mentira! A vítima é a protagonista. Nós temos que voltar a colocar a vítima dos crimes violentos como protagonista. Ou voltar não, pela primeira vez na história do Brasil, colocar ela como protagonista. Nós também temos que mudar o direito brasileiro para torná-lo apto, junto com as forças de segurança do Brasil, a destruir o crime organizado e não permitir que nunca mais ele retorne às posições que ele está hoje. Outra coisa que aconteceu, a ditadura militar, né, por ter sido também ela própria uma ditadura, ela deu aso, tá, a uma sanha tão democratizante que permitiu que ONGs de todos os tipos, associações de todos os tipos, aparatos paraestatais, um exemplo, a OAB, se tornassem tão poderosas que eles se incrustassem na máquina do Estado e participassem desse jogo todo, tornando o Estado completamente paralisado. Um exemplo, para eu ser bem claro com vocês, a lógica que permite, vamos dizer, que sindicatos, partidos e associações de âmbito nacional entrem com ações, ADPFs de todo tipo, no STF. E aí, qualquer um dessas associações fica participando e judicializando, por exemplo, projetos de leis oriundos do Legislativo, que deveriam ser soberanos. A lógica dos privilégios, do funcionalismo com toda a sua estabilidade, a lógica dos direitos para o funcionalismo público sem parar.
Direitos sem deveres, direitos sem deveres. A lógica é que o grande problema do Brasil é a desigualdade. Portanto, vamos ficar sugando de quem produz e vamos dar para quem não produz. O tempo todo. E é uma lógica que eu vou colocar perversa e que funciona de todos os meios. Você tira de um cidadão produtivo, não necessariamente para dar para um cidadão improdutivo, mas você pode dar para uma empresa improdutiva através das renúncias fiscais que nós temos. A maior das renúncias fiscais faz parte da ideia da desigualdade regional. Não, precisamos lá povoar o Amazonas, então vamos gastar 50 bi por ano com a Zona Franca de Manaus. Nada contra vocês, população de Manaus. Mas definitivamente não dá para custar 50 bi por ano manter a Zona Franca aí. Não dá, não faz sentido. Essas empresas deveriam estar em outros lugares e a gente tinha que fazer uma transição para que vocês possam ter uma economia pujante, orgânica e verdadeira, não essa ficção. As regiões nordeste do Brasil, por conta de sofrerem muito, historicamente estão sempre sofrendo muito, né? Elas são, vamos dizer, destinatárias de recursos dos mais diversos de todos os programas sociais, até porque são hiperrepresentados tanto na Câmara, pela divisão federativa, quanto por um Senado que segue uma lógica antiga, né, ou uma lógica clássica, federativa, que faz com que todos tenham 3 senadores. Assim, coronéis que mantêm as pessoas na pobreza lutam por obter recursos que eles mesmos desviam na sua base eleitoral, mantendo essas pessoas na pobreza sem alterar a dinâmica econômica e social desses lugares, mas usando aquelas pessoas como base eleitoral para permanecer lá, usufruindo do dinheiro da União, que é obtido através de outras regiões que trabalham mais. E mais, usufruindo também do dinheiro dos nordestinos que trabalham e muito, diante de um sol escaldante e que poderiam estar fazendo muito mais e se beneficiando de uma vida muito melhor, mas que não conseguem isso porque são tocados, geridos, administrados por uma elite absolutamente canalha. Outra lógica geracional que a gente tem aqui é a lógica do coitadismo. Uma lógica do coitadismo que fez nós brasileiros não nos imaginarmos como homens e mulheres virtuosos que vão encarar o futuro de peito aberto, e sim gente que está permanentemente precisando de ajuda. Ai, eu preciso de ajuda. Ai, eu fui sabotado. Ai, o destino é muito mal comigo. Ai, eu sou um brasileirinho contra esse mundão todo. E não é. Nós tomamos um pito indireto do Xi Jinping, que foi muito claro em dizer que a América Latina, o Brasil, o maior de todos os países da América Latina, adotou um caminho derrotado de assistencialismo e não de produção. A China e a Ásia adotaram o caminho da produção. Nós adotamos o caminho da assistência. Eles estão ricos, nós estamos subdesenvolvidos. Eu volto a colocar. A Ásia está rica. A Ásia já é desenvolvida e daqui até o fim desse século será o leste asiático a dar as cartas no mundo, junto com os Estados Unidos. Enquanto nós aqui vamos assistir de longe, recebendo auxílios e servindo, talvez, com muita sorte, como um destino de férias. Gostou desse corte? Então se inscreva em nosso canal para mais vídeos como esse.